seja muito bem-vindo. Você está aqui no canal 14 Bruno Braz, canal onde a gente debate os problemas do estado de São Paulo e as possíveis soluções que a gente pode adotar, principalmente no âmbito de tecnologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho de tecnologia, na verdade nós vamos falar um pouco do desconhecimento de tecnologia, tá? Independente de faixa etária. Todo mundo usa, todo mundo está o tempo inteiro no celular, todo mundo troca uma mensagem de WhatsApp, todo mundo faz um Pix, mas eu estava observando a quantidade de gente que sabe se proteger, entende mesmo algumas coisas, não é alta. Mesmo os jovens, tá? Que o pessoal fala já nasceram digitais. Não, nasceram usuários de tecnologia sem saber exatamente o que está acontecendo por trás. Então vamos discorrer um pouquinho sobre esse tema, que no final do dia a educação digital ajuda a diminuir até estelionatos digitais. Qual que é o problema hoje? Que não sou eu falando, as notícias mostram, os jornais mostram, a pessoa teve a conta raspada, tiraram todo o dinheiro, foi invadido, ela não fez o Pix, ela caiu num leilão que não existia, transferiu dinheiro de boa fé e não foi nada daquilo, ou passou o cartão 50 vezes na maquininha. Engenharia social, a pessoa liga para alguém ou manda uma mensagem se passando por uma ou pelo seu filho falando que trocou de telefone, pedindo para pagar um boleto, e não é nada disso. Então assim, as pessoas estão caindo muito em golpes digitais por desconhecimento. O que acontece? São coisas críticas, tá? Por exemplo, o seu GovBR é muito importante. Se você está ouvindo eu falar de GovBR e não sabe o que é, presta atenção. O GovBR é sua assinatura digital. É o que confirma que você era você. Tem muita gente que tem um celular, um Android, por exemplo, que eu vi essa semana, eu não sei meu e-mail, não tem e-mail. Como não tem e-mail? Você não tem um celular? Tem, então você tem que ter um e-mail. Você tem que ter uma conta no Google lá, é um Gmail. A pessoa às vezes nem sabe, alguém foi lá, criou para ela, não explicou, não teve a paciência de explicar, enfim. Então, olha só, de um lado a gente tem o desconhecimento digital, não estou falando de usar, estou falando de não saber muitas coisas que acontecem, e os crimes digitais galopando. Fraude digital, Pix errado, golpes, enfim. Então a gente precisa fazer a nossa parte para tentar diminuir a quantidade de pessoas que são passíveis de cair em golpe, porque hoje está muito fácil. Hoje um crime, esse tipo de crime é um estelionato, não é um crime de maior potencial ofensivo. Não teve arma, não teve agressão física, teve psicológica, mas para a justiça, isso é um crime de menor potencial ofensivo e uma pena mais baixa. Então, muitos dos criminosos que sabem como operar com isso estão deixando de praticar assalto à mão armada e estão fazendo isso daqui. A gente precisa se defender e o conhecimento é a melhor arma para isso. Qual que é a proposta? Educação digital. Um programa estadual disso, onde eu traga todos esses temas para explicar para a pessoa o que é um e-mail. Para as pessoas, né? Independente de idade, condição social, isso não importa. Não estou falando aqui de jovem, idoso, pobre, milionário. Estou falando de todas as classes, de todas as faixas etárias e todas as categorias sociais estão passando por esse problema. Isso não tem a ver com idade ou com educação ou com quanto dinheiro você tem. Tem a ver com quanto você não sabe. Qual que é o objetivo aqui? Qual que é a proposta aqui? Criar locais, pode ser em igrejas, pode ser nos consegues, pode ser nas escolas, não precisa de dinheiro porque os locais já existem. Eu tenho certeza que tem muita gente, eu seria conheço a minha mãe que faria também, que iria lá explicar para a pessoa, isso aqui é um e-mail, você tem que tomar cuidado com essa senha, você não pode passar para ninguém. Olha, isso aqui é teu GovBR, você não pode. Olha, se alguém te ligou com a foto do seu filho, mas é o telefone que não é do seu filho, falando que perdeu e que trocou, não responda. Chama o teu filho no telefone X, vê se ele está lá, liga para ele. E hoje está tão refinado que o cara consegue usar a inteligência artificial para, se ele teve acesso a um áudio da pessoa, ele consegue reproduzir ele falando e sair com a voz da pessoa. Então, está complicado. Mas está complicado por falta também de conhecimento geral da população. Essa é a proposta. Vamos fazer
núcleos pelo estado inteiro, com ONGs, associação de moradores, com SEGs, igrejas, escolas estaduais. Vamos montar turmas de gente que consiga replicar e fazer essas pessoas pararem de cair nesse golpe, não nesses golpes, porque assim, tá muito. E como eu falei, tá aumentando, porque a pena é baixa. Tá valendo a pena. E quanto mais gente suscetível a isso, mais aumenta. A gente tem que fazer alguma coisa. E a minha proposta para diminuir essa criminalidade é levar o conhecimento às pessoas. As pessoas poderem se defender, sair de situação de vítima preferencial para falar, não, cara, não vem com essa pra cima de mim, não. Tá? Bom, e o que a gente ensinaria na prática? Quais são os golpes comuns? Segurança digital, como que funciona o GovBR, o que é privacidade, o que é e-mail, como que eu navego na internet. Tem os temas. É muito simples você ver se o link é verdadeiro ou não. Você para o mouse em cima e aparece. Só que os caras refinaram agora, né? Estão usando até outro alfabeto. Antes trocava o O pelo 0, passava às vezes batido. Mas agora estão trocando o O por um O do alfabeto russo. E está complicado de pegar. Então a gente tem que pegar todos esses materiais, colocar em sala, explicar para as pessoas. Olha, é isso, 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 isso e isso. Quem sabe assim a gente consegue se defender os nossos jovens, os nossos meia-idades, os nossos idosos, porque todo mundo hoje usa um celular, todo mundo hoje é uma vítima em potencial. Tá bom? Eu acho que é isso. As prioridades aqui que eu elenquei, né? Idosos, jovens, pequenos empreendedores, família, quem quiser participar. Eu acho que quanto conhecimento não ocupa espaço e quanto mais a gente puder replicar, melhor vai ser para a sociedade como um todo. E a gente espera que com isso caiam a quantidade de golpes, as pessoas tenham menos prejuízo, tenham mais autonomia, porque assim, o conhecimento te dá o quê? Liberdade, autonomia para você poder utilizar com segurança um celular, um computador. É isso, cidadania também no mundo digital. Foi isso por hoje, por esse episódio, né? Se você gostou, se faz sentido, curta, compartilhe, deixa aqui um comentário, concordo, não concordo, adicionaria tal coisa, não tem problema, tá? Me segue aí nas redes, compartilha com quem você acha que precisa receber e até o próxima pílula de conhecimento e de propostas.